seja muito bem-vindo ao nosso programa Jovem Romeiro, o programa que alegra a sua tarde e torna ela ainda sempre mais jovem. Estamos começando mais um programa e aqui na nossa bancada estão os meus amigos. Polly, muito bem-vinda. Boa tarde. E recebo aqui hoje também vocês com muito carinho. Muito bem-vindo também, Blender. Tô feliz demais de estar de volta aqui. E olha, para tratar hoje um tema muito importante conosco, nós temos uma convidada muito especial, que é também agora uma jovem romeira, a nossa amiga que está aqui, doutora Graziele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, hoje o nosso programa está recheado de coisas boas para você que é jovem, e nós vamos tratar de um assunto muito importante, viu? Falar sobre carreira. A carreira é um tema que interessa muito aos nossos jovens, justamente porque muitos têm algumas dificuldades, medos, dúvidas no que escolher para aquilo que vai ser o futuro da sua vida também, né? Então, enquanto algumas pessoas escolhem qual carreira seguir, muitas vezes com pretensão salarial ou pensando ainda em qualidades, coisas que vão receber em troca, outras parecem que procuram mais a sua carreira de acordo com o próprio coração, né? Sim. Aquilo, nossa, eu quero fazer isso porque isso vai me trazer uma satisfação pessoal. Mas diante desse cenário, pensando nos nossos jovens de hoje, nós precisamos fazer então algumas perguntas. Doutora Graziele, um jovem com menos de 18 anos, ele é capaz, ele tem condições de escolher qual carreira ele pretende seguir? Excelente a sua pergunta. É sempre um grande sofrimento para o jovem. Sempre não. Na maioria das vezes, um sofrimento para o jovem, né? Tão cedo ter que escolher algo que vai, né, permear para a vida toda. E a grande angústia que isso traz é exatamente essa ideia de não querer mudar o caminho depois, né? Ninguém quer tomar uma decisão para depois voltar atrás. Então, nem sempre, e na maioria das vezes, o jovem não tem maturidade para essa escolha. Por isso que se faz tão necessário o acompanhamento de um profissional e de uma família que esteja bem alinhada para ajudar esse jovem nessa escolha. É sempre um desafio. A doutora Graziele está aqui com a gente hoje justamente porque ela trabalha diretamente com estes jovens Sim. que estão neste período de descoberta da carreira que vão seguir, e é sempre talvez uma etapa um pouco angustiante, repleta de ansiedade para os jovens. Acredito que talvez para vocês também tenha sido assim, Polly, Blender, passaram também por isso, né? Com certeza, e isso que a doutora Graziele falou é muito importante, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que o jovem, ele não tem noção de que se você escolher uma coisa, você vai poder mudar, né? Não é um sofrimento tão grande mudar de carreira ou mudar de opinião, às vezes até durante ali a faculdade mesmo, né? E eu acho que cabe aos pais, talvez, mostrar isso, que tá tudo bem se você não acertar de primeira ou ali entender que não é o seu caminho, que você às vezes acha que tem tudo a ver com aquele curso, quando você entra você não tem nada a ver. Então, assim, pra mim, eu era aquela pessoa, assim, que com 13 anos, graças a um seriado que eu assistia, Gilmore Girls, Tal Mãe, Tal Filha, eu decidi que eu queria ser jornalista, igual a personagem lá, que queria, almejava ser jornalista. E eu me identificava com algumas coisas dessa personagem, então carreguei isso comigo e foi o curso que eu fiz. Hoje, talvez com a cabeça de hoje, eu escolheria outros cursos, mas na época não adianta eu nem pensar, assim, não tinha outra opção pra mim. Era o curso que eu realmente almejava. E você, Blender? É por esse mesmo caminho. E assim, existem pressões até de gênero, sabe? Por exemplo, se espera que a mulher faça determinada coisa, que o homem faça determinada Sim. coisa. E aí tem essa pressão social que vem carregada da família também. E aí vem um peso, tanto da família, quanto da sociedade, quanto o peso desse jovem, né, que está escolhendo. E aí vem a escola, que muitas vezes não dá o suporte necessário para ele poder escolher. E é uma coisa que eu já falei aqui nesse programa outras vezes. A gente tem um problema na nossa sociedade que é querer segmentar as pessoas, querer colocar todo mundo numa caixinha, todo mundo deve seguir o mesmo plano do início ao fim da vida. Então você tá com tudo prescrito ali, então você tem só que seguir. Eu acho que não é por esse caminho. A gente tem que entender que cada pessoa é uma jornada própria, cada pessoa é um caminho próprio a seguir e ninguém tem as mesmas oportunidades. Isso é um mito, né? E isso que você falou da escola, gente, eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito legal, mas que era assim muito para o vestibular, né? Especialmente para universidades públicas.
Gente, é muito assim difícil. É um muito sofrimento. ruim. Porque a escola, o que ela quer? Ela quer o resultado. E o que é o melhor resultado? É os trocentos alunos passando em medicina. Exato. Em direito espalhados e engenharia. nos outdoors da cidade. Colocados em todos os outdoors da cidade. Só que, e muitas vezes o jovem, às vezes, está ali sem opção ou sem criatividade, ele não consegue nem pensar fora da caixa. Porque tá tão ali moldado, às vezes não é nem o pai e a mãe. Às vezes é a própria escola, os colegas ali em volta que ele não consegue tirar. Então, assim, a escola tem muito peso nisso. Isso muito é algo interessante mesmo. que você falou sobre a questão da medicina, por exemplo. Eu acho que a nossa sociedade tem que caminhar para um lado que a gente não elitize apenas algumas profissões e dê, por exemplo, aparato financeiro, suporte financeiro só para algumas profissões, mas para todas. A gente tem que colocar todo mundo como igual mesmo e caminhar nesse sentido, sabe? Só algumas profissões eu acho que não é legal. Até porque todas elas são importantes na sociedade, todas. né? Desconstrói o mesmo mundo no qual nós vivemos. Esse dado da competitividade, muitas vezes presente ali, sobretudo no ensino médio, é também uma pressão que interfere na decisão do jovem. Sei lá, o jovem tem, na verdade, o desejo, o sonho de fazer um curso, mas por conta dessa competitividade, acaba escolhendo outro? Sim, muitas vezes isso acontece. E foi muito interessante isso que a Polly falou, que muitas vezes essa pressão escolar, ela pesa mais, às vezes, até do que a pressão familiar, né? Ele está ali naquele ambiente, vivenciando isso muitas horas por dia. O aluno de ensino médio, ele costuma ficar na escola, às vezes, o dia todo. A maioria das vezes ele fica o dia todo ali respirando esse ar, né? Estando sob essa pressão o tempo todo, né? Tem escolas que utilizam de um formato que eu, sinceramente, acho que é um absurdo o que se faz, né? De uma repressão mesmo das coisas que são simples e básicas dessa fase da vida, como se aquele adolescente só pudesse pensar em vestibular, como se aquele adolescente só vivenciasse a escolha profissional e a preparação para isso. E isso, sinceramente, é um crime que se faz com a saúde mental e emocional desses jovens. Isso precisa ser mudado. Muito bom. A escola que eu estudei mesmo, ela estimulava a competitividade, aí é ao contrário, é tipo assim... ao invés da pessoa desistir, é para a pessoa tentar aquele curso mais concorrido, entendeu? Por exemplo, às vezes tinha um aluno lá muito bom, que falava, muito bom em várias matérias, ele falava que queria, sei lá, fazer um curso assim, filosofia. Aí o coordenador chamava ele, o diretor chamava ele, então, não sei o que, e tentava convencer a fazer medicina. Estimulam a olhar os colegas sempre como concorrentes e nunca como colegas mesmo, tá todo mundo ali no mesmo barco. Gente, e aí, ó, eu entro porque eu sou de humanas, Frater não, diácono, desculpa, gente. Mas eu sou de humanas e quem é de humanas sofre muito no ensino médio. Porque o que é valorizado? A matemática. Então, se você é ruim em matemática, você é o burro, você é o que sofre bullying, é o que vai precisar de recuperação. Nossa, isso assim, pra autoestima do adolescente ali, é o caótico. É horrível, é muito triste. Sou traumatizada sim, doutora, pode me marcar uma consulta. Sobre isso. Já tem uma terapia prevista aí. E por falar em ensino médio, nós vamos conversar agora com Marcos Estival. Ele tem 16 anos, está no 2º ano do ensino médio nesse processo de vestibular, de escolha de carreira, mas ele está buscando uma universidade fora do país. Nós vamos conversar com ele para entender um pouco dessa fase que ele está vivendo. Aqui no telão, seja bem-vindo, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, uma alegria poder conversar com você aqui no Jovem Romeira. Eu também. Que legal. Marcos, conta pra gente um pouquinho desse seu interesse buscando uma universidade fora do país. Qual curso você pretende cursar? Olha, o curso eu pretendo cursar Ciência da Computação. É o curso que eu tô querendo cursar. Desde pequeno eu sempre quis algo na área, né? Foi mudando um pouco com o tempo. E o interesse de eu fazer fora do país, né, veio parte por causa de família, ter alguns familiares fora, e isso me estimulou, de certa forma, a querer algo fora, e parte porque é onde eu acho que eu vou ter mais espaço para depois desenvolver essa carreira na parte profissional, né? Eu acho que lá eu vou ter mais oportunidades nisso, não que eu não vou ter aqui. E como foi o processo de escolha até você chegar nessa conclusão do curso que você quer e também fora aqui do Brasil? O que você levou em conta? Você pensou em outro curso além desse? Ficou em dúvida? Eu
Eu acredito que essa vontade de fazer ciência da computação partiu da curiosidade que eu tinha desde pequeno, né? Desde que eu era pequeno, eu sempre gostava muito, tinha muita curiosidade nessa parte eletrônica, no mundo virtual, mexer em objetos eletrônicos, coisas assim. E com o tempo isso só foi desenvolvendo. Eu não tive uma mudança muito longe dessa linha de pensamento, não. Mas eu já considerei entrar em algum outro curso de tipo física, entrar em curso de matemática, que está ainda alinhado, mas trabalha em outras coisas, mas no momento eu ainda acredito que eu quero cursar ciência da computação, né? Quero mexer com o virtual. E para fora justamente isso, para sair do país justamente isso, esse é um aspecto familiar e de oportunidades. Foi algo que eu, desde o 9º ano, desde o finalzinho do 8º, começo do 9º, é algo que eu tô olhando e me preparando para. Bacana, muito legal, viu, Marcos? Foi pra gente um prazer poder conversar com você. Nós desejamos as bênçãos do Pai Eterno aí sobre a sua vida, sobre a sua profissão. Com fé em Deus, você vai ter muito sucesso aí na sua carreira, que a sua escolha que está no seu coração possa ser de fato aquilo que o Pai Eterno também sonha pra sua vida, viu? Muito obrigado. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Olha que legal. Diácono, tem uma coisa que eu quero destacar. É óbvio que é um recorte aqui social, né? Dele ter essa oportunidade de estudar fora, de cogitar isso, né? Mas eu acho o sistema norte-americano muito mais interessante do que o brasileiro. Para quem não sabe, as universidades norte-americanas, elas têm uma prova lá que pode ser um equivalente ao nosso vestibular, ao nosso Enem, mas eles não levam só isso em consideração para escolher alguém para a universidade. A pessoa passa por uma entrevista, a pessoa tem que ter boas notas na escola, a pessoa tem que se interessar por alguma coisa, por exemplo, atividades extracurriculares. Então, assim, acontece muito dos atletas ganharem bolsas nas universidades, porque a pessoa vê que não está ali só numa caixinha, a pessoa tem outros interesses. Adolescentes que fazem trabalho voluntário, interessante, né? Isso, porque é analisado o quanto esse jovem serve ao mundo, né? Isso é importantíssimo. E é uma coisa que no Brasil ainda não chegou, nós estamos muito atrás. Nós precisamos olhar como essa pessoa serve ao mundo, como essa pessoa serve as pessoas, qual é a disposição que ela tem para servir, porque isso é necessário em qualquer profissão, que independente da profissão que se escolha, né? E isso é um ponto primordial para o acesso às grandes universidades lá. Inclusive, por exemplo, lá, além disso, por exemplo, eu quero fazer jornalismo, aí eu vou entrar numa universidade lá. Eu não vou entrar direto fazendo jornalismo. Eles têm 2 anos lá, 4 anos que você fica estudando matérias básicas, que para o jornalismo seria ciência política, sociologia, literatura, coisas desse tipo, para depois eu ingressar na carreira jornalística. Isso é para todas as carreiras lá, gente. Isso é muito interessante. Eu acho que dá mais tempo para a pessoa pensar no que ela quer, experimentar, conhecer outras escolas. Eu acho muito mais maduro e eficiente esse método deles. Achei interessante a escolha que o Marcos fez, né? E a propriedade que ele tem em poder dizer as razões pelas quais ele escolheu, o porquê ele quer também estudar fora. E essa clareza, ela precisa ser pouco a pouco adquirida pelo jovem, esse amadurecimento daquilo que ele enxerga como a sua carreira daqui a alguns anos. Para isso, um dos mecanismos muito utilizados atualmente, por isso também a doutora está aqui conosco, são os chamados testes vocacionais. Queria que a senhora nos explicasse o que é um teste vocacional. Sim, tem várias formas disso acontecer, né? Tem lá os testes vocacionais e eles ficaram muito populares há um tempo atrás. Inclusive, a gente encontra na internet. Se você clicar lá no Google teste vocacional, você vai encontrar várias perguntas que você vai respondendo e automaticamente você tem a resposta ali do que seria a carreira ideal com base nas suas respostas. Esses são testes que eu, particularmente, não aprovo, né? Não acho que seja simples assim, né? Somente Nossa, com doutora, eu aquelas escolhi minha profissão a partir desses testes da
internet. Que bom que deu certo. Deus abençoou. É o Pai Eterno quem cuida, viu? Que bom. Quando a gente se entrega nesse caminho, dá tudo certo. Mas pode ter certeza que não foi tão por conta dos testes, né? Esse teste, sim, ele tem o seu valor, ele dá um caminho, né? Eu costumo dizer que ele acende um pouquinho a luz ali quando a escuridão tá muito grande. Quando a pessoa não tem outra possibilidade, que bom que isso existe, né? Já é alguma coisa, melhor que nada. Mas está muito longe do ideal. Porque o que seria um ideal quando a gente fala de teste vocacional, quando a gente fala de escolha de carreira? O ideal é que a gente parta daquilo que são as habilidades, daquilo que são os interesses, daquilo que são os valores daquela pessoa, da família dela, no contexto onde ela está inserida. Porque não adianta eu tirar esse adolescente desse contexto, fazer um recorte e achar que aquilo é a verdade absoluta. Não é. Nós carregamos muito mais dessa questão familiar do que nós temos consciência, né? Então é importantíssimo que a gente olhe para essas questões familiares, entendamos um pouquinho como essa família funciona, quais são os valores dela, como essa família lida com o trabalho, com o servir ao mundo, com o dinheiro, o que tudo isso é valorizado naquela família, para entender como esse jovem está e qual é a melhor escolha para ele. Então são vários pontos que precisam ser analisados. No meu consultório eu trabalho, né, essa orientação vocacional, mas de um modo muito diferente desses testes. Eu gosto de trabalhar no mínimo 10 sessões com esse adolescente, para realmente conhecer o contexto dele, conhecer o que o deixa frustrado, conhecer quais são as expectativas, como ele lida com frustração, como essa família lida, né? E normalmente ele tem mais ou menos uma ideia do que ele gostaria de fazer, né? E uma das primeiras perguntas que eu faço é: se você não precisasse de dinheiro em nenhum momento da vida, o que você faria? Essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque eu preciso entender que o trabalho, ele tem a ver com dinheiro, nós necessitamos disso para viver em sociedade, isso é importantíssimo, mas se nós visarmos somente isso, eu vou atender, né, como eu atendo muitas pessoas que são frustradas. Por exemplo, eu atendo, vocês falaram tanto, né, da pressão que se tem para o curso de medicina. Eu atendo muitos médicos frustrados, que não gostam do curso que fizeram. E muitas vezes foram para lá por conta da família. Exatamente. Porque já tem essa tradição familiar, muitos médicos na família, e aí era a escolha mais simples, a mais fácil, apesar da complexidade para se entrar, mas para ele era aquilo que era o mais fácil, né, a escolha mais fácil de ser feita. Para outros, porque se visou essa questão financeira pura e simples, sem olhar para essa questão das habilidades. E é seríssimo. Já peguei vários casos de pessoas em depressão profunda por passaram por toda aquela dificuldade para entrar na universidade, passaram por todos os desafios que a Universidade de Medicina exige, porque é uma pressão muito grande, é muito puxado. Muitos ficaram fora de casa, porque estudavam fora, passaram por tudo isso. E aí, quando chegam no final, que recebem o diploma e que acharam que aquele dia ia ser o dia da coroação, digamos assim, é o dia da maior frustração. Porque pegam aquele diploma e dizem: o que eu vou fazer com isso? Eu não quero trabalhar com isso, eu não gosto disso, isso não me faz sentir vivo, eu não tenho vocação para servir as pessoas dessa forma. E isso é muito frustrante para essas pessoas. Os testes vocacionais são um tema, portanto, bastante vasto e que interessa muito aos jovens que estão aqui assistindo. E agora eu fiquei curioso, eu vou querer depois saber um pouquinho desses testes, se deu certo aqui o teste do Blender, viu? Mas nós vamos pro intervalo, já já a gente volta para falar sobre esse assunto com você. Fique com a gente.
Agora voltamos com o nosso programa Jovem Romeiro. A gente está falando de um assunto muito importante, que é carreira. E tratamos agora há pouco, começamos a falar sobre os testes vocacionais. A doutora já nos explicou um pouquinho como funciona. Mas agora eu queria que a senhora pudesse lançar aqui, talvez, algumas perguntas que fazem parte desses testes para nós que estamos aqui. Ai, meu Deus. Cobaias, viu? Não, peraí, eu tô nervoso aqui. Calma, respira. Existe resposta Deixa eu falar, errada. doutora, não tem como mudar de profissão agora. Não, fique tranquilo. Doutora, o resultado depõe contra a gente. Fiquem tranquilos. A fatura do cartão não permite para ele, viu? Não dá, Não olha. dá. E essa é uma angústia muito grande, porque muitas vezes a pessoa já chega com algo mais ou menos definido. E aí ele tem essa dúvida, ai, mas e se der algo diferente, como que eu vou fazer? O que eu faço com isso? Foi bom você falar, Ansiedade né? aí, gente. Essa ansiedade. Nunca vi. Eu Imagina. separei, assim, algumas perguntinhas básicas. Claro que no consultório, né, com muito mais tempo, eu vou trabalhar isso de um modo muito mais amplo. Mas vou fazer aqui duas só. Eu Certo. separei várias, mas vou fazer duas para que vocês pensem um pouquinho. Depois a gente conversa um pouquinho sobre elas. Primeira coisa. Quais as 3 coisas que você mais gosta de fazer na vida? Respira, pensa, independente de profissão, independente de dinheiro, né, de ganho financeiro. Quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer na vida? Fiquem pensando sobre isso. E outra coisa, qual atividade ou aquilo que você faz, né, alguma coisa que você realiza que faz com que você se sinta mais vivo, sabe aquilo assim que faz o corpo vibrar, que você tem uma alegria interna, que é algo assim que não precisa acontecer mais nada, só o fato de você estar fazendo aquela atividade te faz ter essa sensação positiva. Isso é importante. Nossa, mas aí a primeira e a segunda já deu um negócio aqui, parece que a resposta é igual. Olha, mas guarda Isso aí. é bom, não? Guarda, Segura. calma. Porque enquanto a gente vai pensar um pouquinho sobre essas perguntas, que demandam um pouquinho de tempo, a gente vai conversar primeiro aqui com a Sofia. A Sofia tem 15 anos, está no 1º ano do ensino médio. E adivinha o que ela quer estudar, doutora? Ah, deixa eu ver. Olha só. Psicologia. Psicologia, é Adoro. claro. Vamos conversar com ela. Ela está se preparando porque quer cursar psicologia na Unicamp. Seja muito bem-vinda, Sofia. Boa tarde. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo? Que alegria ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, também é bom estar aqui. Sofia, a gente quer entender um pouquinho por que a escolha do curso de psicologia, quais as motivações te levaram a essa escolha e como foi para você este processo, ou como está sendo ainda, né? Olha, foi uma coisa bem levando a outra. Eu sempre tive muito interesse em como funcionam as interações humanas. Eu sempre sou uma pessoa assim, que eu gosto bastante de falar, de conversar com os outros, de entender. Então, tipo, foi meio que uma coisa natural quando eu encontrei esse curso, sabe? E eu tive esse interesse porque eu gosto dessas teorias, eu gosto de como funciona. Também tive a dúvida em neurociência, né, que é uma coisa que mexe bastante. Só que realmente eu vi com a psicologia porque eu me sinto bem quando eu converso com alguém, eu tento entender. Eu tento ver, caramba, o que será que levou a isso, né, pra essa pessoa se interessar por causa disso. Então foi meio que uma paixão bem natural, que só foi seguindo e deu no que deu, né? Você está convicta ou acha que ainda é possível mudar de ideia ao longo dos próximos anos aí do ensino médio? A gente ainda tem uma estradinha pela frente. Certeza não vai dar, porque, né, muitas coisas podem acontecer, mas eu definitivamente tenho muito interesse. Eu duvido que eu mude, mas caso eu mude, eu acredito que vai ser uma nova jornada, mas que eu ainda vou estar me preparando pelo tempo de qualquer forma, então eu ainda vou estar preparada, só acredito que eu acabe mudando de ideia. E eu acredito que a área vai ser muito diferente caso eu mude também. Olha só, que legal. Então a gente vai esperar você cursar psicologia, para depois você vir aqui conversar com a gente também aqui no lugar da doutora Grisiele, tá ok? Já tem um lugarzinho aqui pensando para você. Vim cuidar da gente, né? Vem cuidar da gente, olha, tem traumas não faltam. Até eu, né, gente? Tava lá. Tá certo. Sofia, que alegria conversar com você, viu? Que o Pai Eterno abençoe muito a sua vida, a sua caminhada. E olha, mantenha o seu coração firme. Se abra ao mistério de Deus, que Deus vai te ajudando aí nessa caminhada. Certo, muito obrigada, gente. Forte abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Diácono, acho Sim. interessante que a doutora Grisiele deve saber isso, assim.
Acho que o Blender também. Tem algumas carreiras que são as tradicionais, que é medicina, direito, engenharia, né? Mas tem as carreiras que vão crescendo, as carreiras da moda. Eu acho que psicologia para essa nova geração ali, ó, final dos anos 90, início dos anos 2000, virou o curso da moda, no sentido assim, não por fazer por modinha nem nada disso, mas é o curso assim que eles mais têm mostrado interesse, tanto para fazer, por identificação muitas vezes, quanto né? porque eles querem e reconhecem a importância da saúde mental mais do que nunca, é uma né? demanda da sociedade também. A gente já falou sobre isso, né? Tanto que essa geração dos anos 90, anos 2000 tá vindo consciente sobre essas questões. Eu acho que reflete muito na escolha do curso superior também. Com certeza. Graças a Deus, hoje as pessoas estão muito mais conscientes dessa necessidade do autocuidado, do quanto isso faz diferença na vida. E claro, isso também reflete. É um curso que está muito em evidência, porque cada vez mais a sociedade está reconhecendo o seu valor, está requisitando mais esse profissional, e esse profissional tem tido um lugar de importância. Graças ao Divino Pai Eterno, esse dia chegou. E valorização da profissão também, que é algo muito bom, né, doutora? Sim, com certeza. Mesmo. E é uma profissão que ela é uma necessidade, né, para a sociedade. Isso me deixa muito feliz. Que bacana. Mas eu não me esqueci da tarefinha que eu passei para vocês, não. Ai, eu quero Deus. saber agora sobre as respostas das perguntas que a doutora nos fez. Vamos lá, e aí, quem começa? Repete as perguntas, que aí eu falo. Aqui. Me fale aí quais são. Aqui eu tinha falado 5, mas pode ser 3 coisas que você mais gosta de fazer na vida. Assim, Independente de independente qualquer coisa. de ganho financeiro, independente de profissão. Quais são as coisas que você faz e gosta de fazer? Olha, sem dúvida, brincar com o meu cachorro, o Pinguinho. Gracinha. Isso já fala de algo descontraído, de uma forma descontraída de ser. Gosto muito dessa parte artística, sabe? Eu gosto de cantar, gosto de ler, gosto de ir pro cinema, assistir série. Então, assim, tudo que envolve essa coisa artística, assim, eu gosto. Então, isso já fala da sua criatividade. Né? Então, nós temos 2 pontos importantes aí. Essa coisa da descontração e a coisa da criatividade, que são pontos importantes para você. E o terceiro, acho que seria assim, comer, fazer compras, adoro essa parte também. Então, você está falando de satisfação pessoal. Então, qualquer coisa que você tivesse escolhido, precisava ter esses 3 pontos para que você se sentisse feliz. Um lugar que você pudesse ter esses momentos de descontração, isso me faz pensar que você está no programa certo. É Jovem Romeira Alô, mesmo, direção, viu? Padre Jadeilson. dado o recado aqui. Fica o recado aí. Escolheram muito bem você para esse lugar, né? Esse lugar de descontração, esse lugar de criatividade, que é o lugar que você possa criar, que você tenha espaço para isso, que não seja aquela coisa fechadinha, e a coisa da satisfação pessoal, né? E normalmente, eu já tô vendo aqui desde o momento que eu cheguei, que a sua interação com as pessoas te traz satisfação pessoal, além da questão da comida, da compra, disso. Essa satisfação pessoal, ela é importante para você. Vou falar até o indicativo, tagarela, né, doutora? Porque eu era aquela aluna estudiosa, mas que a professora falava assim, então, mãe, pai, Poliana é ótima aluna, mas conversa demais. Mas fala. Nossa, fala muito essa menina. Mas não é como da cobra. Isso. Isso é ótimo, né? Porque nos faz pensar que você fez uma escolha que tem tudo a ver com essas suas características e com essas suas habilidades. Legal. Muitas vezes no Legal. ensino tradicional, essas coisas não são valorizadas, né? Não, o aluno que conversa muito, o aluno que interage bem, o aluno que é o líder da turma, isso não é muito valorizado. Mas isso já são indicativos de atividades que ele pode desempenhar na vida, porque ele vai fazer isso com facilidade, ele já tem isso, essas características nele, isso vai facilitar o processo. Gente, amei. Você passou, tô contente com a Então sua passei, resposta, né? viu? Passou. Quer falar o seu, Blender? Uai, posso falar sim. Repete a pergunta, doutora. Quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer na Mais gosto de vida? fazer na vida. Uma delas é andar de moto. A segunda coisa é Andar pegar... de moto fala de liberdade. Liberdade. Fala dessa sensação do estar livre para ir, sabe? Então, precisa ser uma profissão que você tenha essa liberdade.
Sim. A outra coisa que eu gosto de fazer é pegar minha mochila e fazer mochilão. Sair pra andar no mato e tal, essas coisas. Já reforça essa questão da liberdade. Isso, né? E gosto muito de ler também, mas coisas que me faz pensar sobre como a sociedade é construída. Então eu gosto muito de ler sobre antropologia e sociologia, por exemplo. Ou seja, é uma liberdade, mas que não é uma coisa solta que não tenha nenhum sentido. É uma liberdade para criar algo que vai fazer a diferença para alguém. Essas são características Legal, suas. doutora. Então a gente pega essas situações que a pessoa gosta de fazer no dia a dia e a gente vai ampliar esses conceitos, né? O que é aquilo? O que brincar com o cachorro significa? O que andar de moto significa? Porque não é o andar de moto pelo andar de moto. É a sensação que isso traz. Não é estar com o cachorro por estar com o cachorro. É aquilo que isso te traz como pessoa e aquilo que ativa as suas características pessoais. E aí a gente vai ampliando isso. E dentro do consultório, com mais tempo, a gente tem possibilidade de aumentar essa indicação. Muito legal isso. E agora o diácono, será que ele vai passar? Eu quero saber muito do diácono. Olha, o diácono, vou só contar brevemente, eu sempre desde criança queria fazer 3 coisas na minha vida. Sempre tive a vocação sacerdotal, sempre quis ser padre, mas ao mesmo tempo eu queria ser jornalista ou professor. Eu sou muito grato ao Pai Eterno porque hoje na minha vida eu consigo fazer um pouco das 3 coisas. Vivo a minha vocação rumo ao sacerdócio, vivo a vida religiosa, mas também estou sempre ali ensinando, instruindo, porque faz parte da nossa missão a parte formativa, de instrução ao povo de Deus. E vim parar aqui no Jovem Romero com vocês também, realizando também o dado da comunicação. Mas as 3 características das coisas que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de cuidar. Porque a minha vida ela tem sentido quando eu faço a diferença na vida do outro. Eu sempre quis fazer a diferença na vida do outro. Gosto muito de viajar, e o viajar, de conhecer novas culturas, de encontrar novas pessoas. E por fim eu gosto muito também de ensinar. Pronto, então, tá no lugar certinho. Se tivesse passado pelo meu consultório, eu ia te dizer, pode seguir essa carreira que você vai ser muito feliz. Que beleza. E quando a gente é feliz no que faz, a gente serve as pessoas com muito, muito mais eficiência. Amém. Isso é bênção do Pai Eterno, viu? E olha, os games também, eles apresentam uma perspectiva sobre carreira. Já parou para pensar nisso? E nós podemos escolher vários caminhos o tempo todo. E os games trazem um pouco sobre isso. Para isso nós vamos chamar aqui agora o nosso amigo Andrei, que preparou pra gente um vídeo bem legal para esse dia. Nossa, eu Andrei, amo, boa tarde. É com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom? Ó, você já sabe o que você vai fazer da sua vida? Já tá com uma carreira consolidada aí? Hoje eu trouxe alguns jogos para quem gosta de simular a vida real na hora de jogar. Ó, mas vocês podem ficar tranquilo que o vídeo hoje ele tá bem light e divertido, tá bom? Então bora lá. House Flipper. Quem nunca ficou um tempão assistindo Irmãos à Obra ou algum desses programas aí de reforma? Esse jogo é pra você. Nesse simulador você tem que administrar o seu próprio negócio no ramo imobiliário. No começo você pega trabalhos pequenos, reformando, limpando ou pintando pequenos imóveis. Mas à medida que vai lucrando com isso, aparecem oportunidades maiores e logo você já está construindo casas do zero. A partir daí, é só deixar a criatividade e o espírito de arquiteto tomar conta, porque todo o projeto fica a cargo do jogador. Quantos andares o imóvel vai ter, cor e acabamento das paredes, piso, móveis, área de lazer. Farming Simulator. Agora, se você é daqueles que não gosta muito de cidade, qualquer tempinho livre que tem vai pro meio do mato, olha só esse jogo. Você é um fazendeiro moderno que tem que cuidar de todas as etapas do seu cultivo, inclusive das vendas depois da colheita. Dá para escolher entre agricultura, pecuária e silvicultura, que eu tenho certeza que a maioria não sabe o que é. Assim como eu, que acabei de descobrir que é relacionado à plantação de árvores. E o jogador ele tem a responsabilidade de pensar em tudo, desde a região onde a fazenda está, toda a cadeia de produção com seus processos. Tem que fazer orçamentos e planejar se o dinheiro investido será suficiente para arcar com os custos, ter um lucro e ainda uma quantia para investir na próxima safra. E é um caminho sem volta, viu? Porque tem gente que monta todo um setup para jogar esse tipo de simulador. Tudo em nome de uma boa imersão. Cooking Simulator. Seja você um chefe independente ou de um grande restaurante em Nova York, em Cooking Simulator você tem uma variedade enorme de ingredientes para fazer mais de 80 receitas diferentes.
Isso só no jogo base, porque com as DLCs você pode trabalhar na cozinha de uma pizzaria ou até mesmo fazer sushi em um restaurante japonês. Mas, como todo bom simulador, é claro que não é só sair pegando qualquer ingrediente e jogando na panela. Você tem prazos, padrões de qualidade e orçamento para se preocupar. Two Point Hospital. A cidade de Two Point tem vários empreendimentos de sucesso. Um deles vai ser gerenciado por você, que é o Two Points Hospital. Como administrador do hospital, você é responsável pelo crescimento dele. No início basta uma recepção e um pequeno consultório, mas logo vão surgindo novas necessidades e você vai contratando novos médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, construindo novas salas, adquirindo equipamentos. Two Points Hospital é um jogo bem engraçado e ele brinca com os diferentes tipos de problemas que os pacientes podem ter. Tem gente que aparece por lá porque não consegue parar de imitar o Fred Mercury, por exemplo. Tem gente que tem uma lâmpada no lugar da cabeça, sem contar que tem alguns procedimentos médicos que são bem zoados, como alguns exames que parecem mais um brinquedo de parques de diversões. Já pensou você como um prefeito de uma grande cidade? Para quem nasceu no século passado, como eu, e jogou SimCity no Super Nintendo, Cities Skyline é um grande sucessor do gênero. Você começa com um terreno pequeno, perto de uma rodovia e um orçamento inicial. Aí começa a ampliar, criando zonas residenciais, comerciais, industriais. À medida que o comércio começa a fluir e os impostos começam a entrar, aí você tem novos recursos para investir na sua cidade. Com uma currutela de beira de estrada parece até fácil, mas você pode chegar a ter uma mega metrópole cheia de arranha-céus e uma população na casa dos milhões. Aí é que começa a ficar difícil pensar em tudo ao mesmo tempo. E tem vários outros simuladores que eu não falei por aqui que não vai dar tempo de falar. Tem o famoso Microsoft Flight Simulator, o Euro Truck Simulator, tem simulador de lava-jato, de montagem de computador, tudo que você puder imaginar. Mas e aí, você é desses que relaxa jogando esses jogos de simulação? E você que é jovem e está em busca de uma carreira, já pensou em alguma dessas aí que eu falei? Entra lá no Instagram Jovem Romero e me conta qual desses aí você gostou mais. E aproveita para me contar também se tem algum jogo de simulação desses aí que você joga e que não deu tempo de falar aqui, que eu quero saber, tá bom? E mais uma vez, antes de voltar pro estúdio, eu quero fazer um convite para você ir lá no YouTube, procurar pelo meu canal, que é o Dre Plays, porque lá tem uma versão estendida desse vídeo, uma versão um pouco maior, com mais informações, além de outros vídeos super legais, tá bom? Valeu então e até semana que vem é com vocês aí no estúdio. Valeu, Andrei. Gente, o Andrei se supera a cada episódio, na é verdade. Eu amo esse pedaço do programa. Eu já vou indicar demais. esse da Fazenda pra nossa repórter aqui, né? A Daiane Rodrigues, rainha do Agra, adora... E vou te falar uma coisa. Ontem eu encontrei com a Daiane à noite. A Daiane é repórter, todo mundo deve conhecer ela. E ela falou assim que daqui a um tempo ela pretende deixar a carreira jornalística pra focar justamente em agro. Sim, em produção, é uma paixão dela, né? É uma paixão dela. Que legal. Vocês jogavam Colheita Feliz? Jogava. Eu tinha uma galinha lá. Meu Deus, eu tinha uma galinha. Eu sou da era ali, ó. Eu parei no Mario, aí depois eu voltei assim pro Candy Crush, sabe? Uma coisa mais senhora. Nossa, mas você pulou. Eu pulei. Sim, teve uma coisa assim, um período. O Frater não é muito gamer, ele ficou na Colheita Feliz, no Café Mania, por ali. Um clássico também, né, que formou muitos arquitetos é o The Sims, né? The Sims. Todo mundo adora. Eu não fiz parte, viu, gente, da geração The Sims, mas o povo ama. Que legal. Doutora, sobre os testes vocacionais, é que nós tivemos uma experiência, até que ponto eles são confiáveis? Então, esses de internet, ou mesmo de profissionais que te dão a ideia de que numa sessão, num único encontro, você terá a resposta do que você vai ser na vida com eficiência, esses... A princípio, eu particularmente não acho que são tão confiáveis assim. Não porque eles não avaliem bem, avaliam, mas avaliam uma parte só. E nós somos muito mais complexos, né? O ser humano é um ser muito complexo, nós precisamos olhar todas essas variáveis, inclusive as familiares, que aqui nós não temos tempo para olhar. Então, quem não tem nada, ok, é bom, né? Dá um norte para quem não tem nada, né? Não tem possibilidades, às vezes, de buscar um profissional e tudo. Ou a escola não tem esse profissional, porque o que é o ideal? E aí é um recado para os pais, quando vão escolher a escola de ensino médio para os filhos. A escola, de modo geral, mas em especial de ensino médio.
procure se tem um psicólogo na escola. Isso faz toda a diferença para que esse aluno realmente tenha esse aparato emocional. Não adianta nós só trabalharmos o cognitivo, se não trabalharmos o emocional. A senhora puxou um assunto muito importante, que é a escola. A gente volta já para falar sobre a importância do colégio na escolha da carreira. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Jovem Romeiro, falando sobre carreira. E olha, tem muita gente que faz carreira também nas redes sociais. Os nossos jovens são muito ligados no ambiente digital. E como que eles podem ficar ligadinhos aqui no Jovem Romeiro também? Olha, tem 2 jeitos, né? Tem vários jeitos, vamos lá. Vou começar pelo Instagram, o Blender fala os outros. É no @TV Pai Eterno, você pode seguir a gente lá. E @Jovem Romeiro. Você pode seguir, mandar mensagem aqui pra gente, mandar sugestão de tema, tudo que você quiser falar, mandar sua opinião, né? Então pode mandar por lá, @Jovem Romeiro e @TV Pai Eterno. Isso mesmo. Agora, se você quer acompanhar o programa, se perdeu algum momento, se quer rever, vai lá no YouTube da TV Pai Eterno, @Pai Eterno. Você consegue conferir todos os programas e lá nos comentários também, deixar suas sugestões, falar com a gente por lá também, é uma opção. Exatamente. Nós encerramos o último bloco falando sobre a importância do colégio na escolha da carreira, e para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, nós convidamos aqui o diretor do Colégio Integrado, e ele vai nos falar sobre como é guiar os jovens neste momento. Felipe, muito bem-vindo entre nós, boa tarde. Boa tarde a todos da mesa, né? Eu estava aqui nos blocos anteriores me deliciando com essa a discussão sobre como é acompanhar, como é estar junto com os jovens nesse momento de decisão. E, por vezes, a escola e a sociedade acaba sendo o que tira caminhos, né? Eu conversava com meu filho há um tempo atrás e ele falou que queria ser piloto de Fórmula 1, jogador de futebol e diretor de escola. E me veio na boca a ânsia de dizer, mas você não vai conseguir. Calma. Vamos deixar as habilidades dele falar, ele vai sentir, mas que não seja a escola ou a sociedade que diga, isso não dá para ser, isso no Brasil é difícil, né? Que a gente consiga possibilitar. Então a escola tem que aumentar os caminhos, possibilitar todos eles e, acima de tudo, ajudar no processo de autoconhecimento do jovem. Antes dele discutir o que ele quer fazer, ele tem que se conhecer. E aí o trabalho da psicóloga dentro da escola, dos professores, de um programa que a gente tem de mentoria, auxilia muito nesse processo, junto à família também. E na prática, Felipe, aí no seu trabalho, acompanhando os jovens no dia a dia, com certeza você deve partilhar um pouquinho das aflições deles. Quais, assim, os caminhos, as dicas, a contribuição que a escola dá nesse momento para o jovem para ajudá-lo a escolher o seu caminho? Então, a primeira coisa que a gente tem 2 grupos de alunos que estão em dúvidas nas carreiras, né? Que estão esperançosos por experimentar, por conhecer, e aí a grande processo que a gente tem é um processo de mentoria. É experimentar, é conhecer, é ir atrás, é descobrir o que faz, como faz. Não tem aquela ilusão de vou escolher uma carreira onde todos os dias serão maravilhosos, mas eu vou escolher uma carreira que vai ao encontro das minhas habilidades, né? Então ele vai conhecendo ela. A gente tem um mentor por aluno, que é um mentor geral. Ele conhece, conversa com as habilidades, conversa um pouco com o aluno sobre o que ele gosta de fazer. Partindo disso, ele vai para um mentor de área específica, que já consegue filtrar um pouco mais. E aí começa o segundo passo, que é o passo de tornar esse sonho realidade. É materializar esse caminho. Às vezes esse caminho passa por uma universidade no Brasil, às vezes uma universidade fora aqui do estado de Goiás, às vezes ele precisa ir para fora do país, às vezes antes da universidade ele tem um curso que precisa fazer, e são universidades diferentes. Hoje em dia existem vestibulares, por exemplo, que uma prova que é tão importante quanto a prova teórica
é a prova de entrevista com os alunos. Então, um candidato senta em frente à universidade e conversa. E aí, esse aluno não basta saber a fórmula de física, de matemática, ele precisa saber expressar, ele precisa saber se comunicar, algo que vocês fazem tão bem aí no programa, mas como é importante essas habilidades que até um tempo atrás eram esquecidas. Você é só um conversador, você é só alguém que tem muitos amigos. Não, hoje em dia existem vestibulares que contam isso, que contam um trabalho de voluntariado, e aí o nosso mentor faz esse papel de transformar aquele sonho, aquela carreira, aquela aspiração em um caminho que seja o melhor possível para ele se tornar um grande profissional. Que legal, viu, Felipe? É muito importante ter esse acompanhamento na escola. A gente fica muito feliz de saber que nós temos vários locais que estão capacitados para isso e pessoas como você que estão aí para acompanhar o jovem também neste momento, viu? Deus abençoe cada dia mais aí a sua vida, o seu trabalho e, é claro, os jovens também que você está acompanhando no dia a dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Agradeço muito esse espaço. Eu acho que quanto mais a gente oferecer possibilidades para os jovens discutirem, terem informações, melhor é a decisão que vai vir a ser tomada. Que legal. Então, agradeço, parabenizo a todos. Eu que já assisto o programa regularmente, agora vou ter a honra de eu e minha família e os meus alunos também participarem e ver aí. Muito obrigado pelo convite. E a gente quer a honra de ter os seus alunos como jovens romeiros aqui assistindo a gente, viu? Que legal, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Fantástico, não é, gente? A importância do acompanhamento, da mentoria no processo de auxiliar o jovem nesse processo de escolha de carreira. Vocês tiveram um suporte nesse sentido? Eu não tive, assim. Eu sempre tive apoio familiar. Minha mãe sempre, porque ela é pedagoga, minha mãe. Então ela sempre falava assim, olha, você pode escolher o curso que você quiser. Se você não gostar, você muda lá na frente. Mas ela me deixou bem livre para escolher. Ela não queria que eu fizesse jornalismo na época. Ela me falou, mas falou que a decisão era totalmente minha. Porque assim, ela também, quando ela foi fazer pedagogia, a minha avó também não queria que ela fizesse pedagogia. Entendi. Mas ela entendeu e por ela também, de certa forma, aconselhar os alunos dela nesse sentido, ela quis fazer o mesmo por mim. Então, da família eu tive muito apoio do início ao fim da escolha do curso. Agora, na escola, eu não tive tanto apoio não, viu, gente? Eu vim de escola pública, assim, não desmerecendo, mas, assim, a gente tem outras demandas na escola pública, né, doutora? Sim. Que precisa ser atendida, tudo. Então, acaba que essa parte vocacional, às vezes, é deixada um pouco de lado mesmo. Sim. A minha história é parecida com a do Blender, assim, eu tive muito apoio dos meus pais, muito tranquilos em relação a isso, questão de carreira, escolhas. A escola, por outro lado, aí igual eu falei, eu tive a oportunidade de fazer uma escola particular, dessas assim, bem legais pro vestibular, só que de fato pra saúde mental, pra autoestima, pro meu perfil, hoje eu entendo isso, né? Pro meu perfil, naquela época a gente não entendia isso. Com 16, 17 anos você não entende. Mas hoje eu entendo que o meu perfil não combinava com aquela escola, entendeu? Então assim, não fazia sentido. Mas deu tudo certo, gente. Vida que segue. Deu tudo certo. Bom, viu? A gente vai encaminhando. Isso. Ô, Diácono, se me permite fazer uma pergunta aqui para a doutora. Claro. Eu queria saber se você acredita, ou se você já viu, pessoas assim, aquelas que a gente olha e fala assim, caramba, fulano nasceu para fazer isso. Não tinha como. Eu falo porque eu tenho um exemplo. O meu irmão, ele é piloto de avião. Ninguém na família, ninguém mexe com isso. Ele nasceu com isso. Ele é meu irmão mais velho. E assim, desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, eu ouço ele falando sobre o quanto ele ama avião. E ele pedia pra minha mãe comprar revista, coisa, ele estudava por conta própria. Era coisa assim, era a carreira que tinha que ser dele, entendeu? Não tinha outra opção, graças a Deus deu certo. Ele trabalha hoje como piloto, tá numa companhia legal, uma empresa que ele gosta. Mas eu fico pensando assim, nossa, eu agradeço muito ao Pai Eterno por isso, porque eu fico pensando assim, e se ele não tivesse dado certo, sabe? Se ele não tivesse tido a oportunidade que ele teve, nossa, será que ele seria uma pessoa muito frustrada? Né? E existe isso, existem muitas pessoas frustradas porque tem muito talento para uma área, mas não tem oportunidade. Nós sabemos que, né, essa coisa de que todo mundo tem a mesma oportunidade está muito longe da nossa realidade, né? É uma falácia. Tem muita coisa, muitas pessoas que não têm realmente a oportunidade de seguir aquilo que é o seu talento primordial.
E é muito triste porque a pessoa fica realmente frustrada. Já peguei muitos casos assim. Mas aí o que eu costumo, né, fazer para ajudar essa pessoa nesse caso? Essa não é a sua atividade principal, você não conseguiu, por exemplo, ser piloto de avião, mas o que você pode fazer, né, como uma atividade secundária, que não seja pilotar, mas que te dê prazer. Então, normalmente são pessoas que desenvolvem alguns tipos de hobby, que nem é de, né, não dá para ter o hobby de pilotar avião, não é uma coisa tão simples, mas de acompanhar, de estudar, de ver os vídeos, de ir atrás. Essa coisa do estar acompanhando aquele mundo, que é algo que ele tem facilidade, habilidade que ele gosta, já dá um acalento, né? Então, nem tudo que é a habilidade principal pode ser a atividade principal daquela pessoa na vida. E não precisa ser motivo de frustração, sim, né? Quando isso acontece, a gente busca uma outra opção. Ele precisa trabalhar em algo porque precisa viver, precisa sobreviver, mas o que ele pode fazer com essa habilidade, com esse gosto, de modo que ele consiga se sentir satisfeito por gostar daquilo. Que legal. Olha, eu fiquei muito feliz em ter vocês aqui hoje no programa, doutora. Estou muito feliz porque a gente percebe o quanto a senhora é realizada também na carreira que a senhora escolheu. Fala com tanta ternura, com tanta tranquilidade. Isso é bênção do Pai Eterno, viu? Olha, muito obrigado por estar aqui com a gente, que o Pai Eterno abençoe cada dia mais a sua vida, a sua família, a sua carreira. Amém. Muito obrigada e sempre que precisarem podem me chamar, estou à disposição. A gente vai chamar novamente, viu? E muito obrigado aos meus amigos aqui também, viu? Obrigado, Blender. Eu que agradeço, até sábado. Até sábado. Obrigado, viu, Polly? Foi ótimo você aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, gente. Não percam, revejam a gente no YouTube, sábado que vem a gente está de volta. E obrigado para você, jovem Romeiro, que está sempre com a gente aqui todos os sábados. E olha, sábado que vem nós temos um encontro marcado às 1h30 da tarde aqui na TV Pai Eterno. A gente espera por você. Até mais!